Quantas vezes nos sentimos rotuladas pela sociedade ou até mesmo por nós? Mas hoje eu quero que você saiba e compreenda como você pode deixar esses julgamentos para trás para assumir de fato quem você é. Fica aqui comigo. Ei mulher, eu sou a Thalita Lima e esse é meu podcast Doses de Coragem, feito para você, mulher empreendedora que decidiu criar um negócio com a sua essência e deixar aí a sua marca no mundo. Eu estou aqui com uma série de lives falando sobre a beleza da identidade. E nesse segundo episódio eu queria falar sobre como deixar esses rótulos e julgamentos para trás. É incrível, né? Como eu estava até refletindo sobre isso essa semana com uma cliente. Como que a falta de conhecimento muitas vezes é muito prejudicial, mas o excesso de conhecimento adoece, né? Quando você está ali consumindo um conhecimento que não é algo propício para você, como aquilo tem a capacidade de ter ali, né, o efeito contrário, te adoecer. E isso tem acontecido com muitas mulheres, né? Então hoje a gente está sendo bombardeada de informação. E aí a gente começa a olhar essas informações, olhar a vida do outro, o conteúdo que o outro está ali propondo, né? E aí a gente começa a se comparar. E como que isso tem adoecido mesmo, sabe? As mulheres. E a gente tem, acho que é uma característica muito nossa, né? De muitas vezes sofrer, né? Por desejar algo e não conseguir. Por muitas vezes querer fazer algo e não ter aquela capacidade, aquela habilidade no momento. E aí, por não conseguir, essa negativa muitas vezes faz com que você comece a se penalizar por conta disso, ou até mesmo, né, as pessoas que estão ao seu redor começam a utilizar aquilo ali para te rotular. Eu falei no primeiro vídeo, não sei se você assistiu, contei um pouquinho aqui sobre o meu começo no digital, né? Como querer dar certo me fez escolher alguns caminhos que não foram saudáveis para mim. E entender isso no começo para mim foi muito importante, pois o meu negócio precisava que eu assumisse o meu lugar, né? Eu falo sobre essência e é incrível isso, né? Como as coisas que acontecem muitas vezes com a gente é importante para trazer algo que vai ser ali a mudança de chave, o nosso diferencial, né? Então eu já falava, eu já defendia muito sobre a essência, mas eu caí na armadilha, né, de querer dar certo seguindo rótulos, padrões aqui. Você pode até se identificar comigo, né? Não sei se você já ouviu. Para dar certo no digital, para ter sucesso no digital, você tem que ser assim, você tem que falar dessa forma, você tem que se vestir dessa forma. E aí você quer muito que seu negócio dê certo, né? Eu estava num período que eu estava querendo justamente transicionar, fazendo ali, né? Saindo do corporativo, indo empreender com o meu negócio, então tudo que eu queria era fazer o máximo de coisa para dar certo, para não voltar a trabalhar nas empresas. Eu queria trabalhar no meu próprio negócio. E aí, essa vontade, né, de muitas vezes dar certo, acaba com tudo. Porque você vai fazendo e aceitando, né, sem encaixotar, aceitando estar dentro de uma embalagem que não é sua. E aí eu preciso que você comece a perceber isso, né? Para você que está começando a empreender, comece a entender isso, porque você precisa tirar esse peso do tem que ser, esse peso do rótulo, esse peso do julgamento. Você precisa começar a acreditar em você, na verdade, né, que é você, do seu jeito de ser, não naquilo que as pessoas estão falando que você tem que fazer para você dar certo. Se você não usa um batom vermelho, você nunca gostou, porque batom vermelho passa autoridade e você vai começar a usar uma coisa que não te representa, isso não faz sentido. Mas é o caminho que muitas pessoas estão
fazendo e estão aí, né? Você vê que é uma coisa que eu sempre falo, eu sou estrategista de marca, trabalho com brand para empresas, para negócios, para marca pessoal, e aí se você for olhar vários perfis, se você procurar no Instagram lá, brand pessoal, marca pessoal, você vai ver vários perfis iguais, vários perfis com a mesma forma de se apresentar. Parece que o povo tudo genérico, tudo da mesma forma, fala igual, se veste igual, não tem. Gente, brand, essa estratégia de gestão de marca é para te diferenciar. E por que tá todo mundo igual? Porque tá todo mundo seguindo o mesmo rótulo. E é isso que eu quero que você seja livre, você se liberte disso e seja você. Eu, quando comecei a empreender no digital, eu até cheguei a ouvir, sabe qual foi o absurdo que eu cheguei a ouvir? Que eu precisava alisar o meu cabelo. Agora pense aí comigo. Eu passei pelo processo de transição em 2013. Em 2013 eu passei pelo meu processo de transição. Eu nem vou parar para fazer conta que eu nunca fui boa de matemática, mas com certeza foi mais de 25 anos aí, com o meu cabelo, alisando o meu cabelo, né? Tendo ali esse trabalho, e eu não me sentia mais representada, eu me sentia ali uma escrava daquela situação, e eu precisava me libertar e eu consegui fazer a transição capilar. Cheguei aqui nesse resultado maravilhoso, e aí eu venho pro digital para me rotular que eu tenho que alisar o cabelo porque meu cabelo crespo ele não passa autoridade. Pelo amor de Deus, me poupe, né, dessa mentira. Agora imagine quantas pessoas não passaram por isso querendo dar certo. Não duvido não, porque eu já tinha assumido, né, o meu cabelo, eu já sabia o quanto que isso fazia parte de mim, mas tem pessoas que não têm essa estrutura e acaba se deixando ser rotulada porque elas querem muito dar certo. E aí esse cuidado que eu preciso que você tenha, que eu quero que você entenda, né? Que não é o que o outro fala a seu respeito, esse julgamento, tudo isso não é o que vai trazer sucesso para você. O sucesso está em você assumir quem você é de verdade, em você trazer a sua forma única de ser, impactar o mundo com a sua verdade, com a sua mensagem. É isso que vai fazer esse diferencial. É isso que vai atrair as pessoas certas para você. A gente, na forma como a gente se mostra na internet, no digital, a gente acaba atraindo semelhantes. Se você não está no seu papel, se você está imitando, está rotulada aí, né, se posicionando com essa embalagem que não é sua, você vai atrair quem? Pessoas também que não tem nada a ver com você. Então você precisa ser você até para você atrair o público certo, o público que vai se identificar com você, com o seu jeitinho aí de ser. Então eu queria trazer essa reflexão aqui para você, porque você precisa, né, entender o seu lugar e deixar esses rótulos, esse julgamento, esse medo, né, de muitas vezes o que é que vão falar de mim, da opinião dos outros. Isso só vai aí, ó, te colocando em gaiola. E são essas gaiolas que impedem de você viver o melhor para você, para o seu negócio, para a sua família, para os seus relacionamentos. Assuma. E aí tem um versículo que eu gosto muito de pensar quando eu penso em rótulo, quando eu penso em estão tentando me amoldar algum padrão, que está lá em Romanos 12, né? Que fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da nossa mente. Então, muitas vezes, né, a gente aceita esses rótulos de uma forma muito fácil, né? Como se aquele fosse o único caminho, e não é. A gente precisa, sim, conseguir se desvencilhar dessas coisas, né? Tirar esses julgamentos e focar realmente em quem você é, na sua essência, para que você consiga, então, assumir o seu papel, assumir o seu lugar. Não ficar acreditando nessas mentiras que são contadas como se fosse a única forma de fazer, de realizar essa forma de assumir esse lugar que não é seu. Tá? Então eu quero que você aproveite aí como exercício aqui desse vídeo. Eu sempre gosto de trazer, né, um exercício prático para você. Já falei para você no outro vídeo, se você assistiu,
E eu quero realmente que você foque nisso, né? Trazer verdade sobre você, né? Conseguir trazer aí, pensar em tudo que você fez da sua infância até aqui. Quais foram os pontos que mais marcaram, né? Você, a sua vida, a sua trajetória. Porque ao olhar para esses pontos, você vai ver uma repetição, né, de formas de fazer, de características, e tudo isso é para trazer para você justamente essas qualidades, essas características que são únicas. A gente tem um exercício lá no nosso método, né, no primeiro pilar, que é um exercício para a gente entender a imagem de marca, né? Como que as pessoas observam, e é tão incrível quando você faz as perguntas certas, né? E as pessoas falam a mesma coisa ali, que são características que fazem parte de você, que são coisas boas. E muitas vezes, né, as minhas alunas, as minhas mentoradas, elas ficam surpresas com o feedback, porque elas estavam esperando coisas negativas e vem coisas boas dali também. Mas a ideia é que você consiga enxergar e ver, né, realmente ali a sua identidade, a sua essência. Não os rótulos, os julgamentos que são construídos ali, né, por algumas situações, em alguns momentos ali da sua vida, você passou por aquilo, isso te marcou e você está carregando aí, né, essa embalagem. Então que você possa realmente tirar esse peso do julgamento, conseguir sair desses rótulos. Eu sei que muitas coisas a gente não consegue apenas nesse bate-papo aqui. Esse bate-papo aqui, na verdade, ele é um despertar para que você consiga avançar, né? Às vezes através de uma terapia, com uma ajuda, né, realmente de pessoas que podem te guiar nesse processo, para que você consiga cada vez mais esquecer esses rótulos e assumir o seu lugar, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha falado com você. Te espero no próximo vídeo.